Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora da luz maravilhosa da palavra de Deus. Bom, nós vamos hoje e amanhã falar sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. Então, o tema de hoje é Filhos das Trevas. O apóstolo Paulo, você está acompanhando a linha de raciocínio, como ele vem descrevendo aqui aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o quanto Deus quer operar no nosso coração. Então, no capítulo 5, o verso 3 até o verso 7, ele descreve agora a vida daqueles que não querem saber de Deus. A vida daqueles que se afastam de Deus, que rejeitam a voz do Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, que não querem ser imitadores de Cristo, que não querem revestir-se de Cristo. Entendeu bem? Você não é desses, é? Se você estiver mais ou menos nesse caminho, sai dessa. E isto só vai te levar para o caos. Só vai te levar para a escuridão moral e espiritual. Então vamos lá, capítulo 5, o verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, olha, o lixo que vem para nós diariamente é terrível. Você usa essa expressão, as redes sociais, a TV, as séries, os filmes, eu não estou dizendo todos, mas a maioria é um lixo podre, ok? Que realmente não serve para nada. Isso não lhe ajuda. Por exemplo, as ideologias e as propostas hoje estão levando o mundo cada vez mais para ser um mundo mais violento, para ser um mundo mais imoral, sem ética, sem respeito, sem cuidado, sem carinho. E isto está afetando, infelizmente, e muito os lares, onde muitos filhos desrespeitam seus pais, onde muitos filhos não ouvem mais a orientação dos seus pais. Então agora o apóstolo Paulo fala das impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Olha, ele está dando um puxão de orelha na igreja de Éfeso. Ele está falando de alguns que são membros da igreja, como você e eu pertencemos a alguma igreja. E ele está falando que há alguns que vivem uma vida que não parece ser santo, separado por Deus, para Deus, ok? E ele continua. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarias. E ele segue dizendo, essas coisas são inconvenientes, elas não condiz com a vida do cristão. Continua, e ele diz no verso 5, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo, caminha para o lado do inimigo. Então, nada de parceria com as trevas, com o pecado. E ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Viu a descrição caótica a respeito daqueles que são filhos das trevas? Daqueles que não querem saber da luz, da palavra de Deus? Por exemplo, quem não busca a palavra de Deus vai buscar outra coisa, vai buscar outro entendimento, outra direção. Realmente, os dias que nós vivemos são maus no contexto da moral. Sabe, muitas pessoas vivem hoje assim, sem zelo pelo seu nome, pelo seu caráter. Eu me lembro quando, na infância, nós éramos muito zelosos. As pessoas falavam muito assim, olha, cuidado, como você vai se comportar. Hoje não estão nem aí. Se chamam as pessoas de ladrão, de mau caráter, elas não importam mais. É muito triste isso, né? Eu lhe pergunto, será que a maldade, o mal, está realmente se avolumando e toma conta do coração humano? As pessoas não têm mais um zelo pela modéstia, por exemplo, sabe? Se expõem,
fala qualquer coisa, não estão nem aí. Querido filho, se eu estou falando para você e você está vivendo uma vida assim bem irregular, bem perversa, tenha um pouquinho de consciência. Pensa como se sentem os seus pais. Será que eles ficam tristes quando as pessoas falam mal de você, do seu comportamento, da sua vida? Há muitas pessoas que estão se expondo hoje na internet e não estão nem aí como os seus pais veem isso. Sabe, é como se nós vivêssemos hoje dias onde os filhos, é eles que ditam as regras. Não se esqueça, honra teu pai e a tua mãe. Bom, mas o apóstolo Paulo vem agora e ele apresenta, tem muito mais detalhes aqui. Por exemplo, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Então, ele está falando para aqueles que em algum momento, no passado, antes da conversão, eles viviam uma vida como filhos das trevas, sabe, assim, alheio às coisas de comportamento exemplar. O cristão, ele é uma luz. Amanhã nós vamos falar sobre os filhos da luz. É importante nós atentarmos para isso, porque os filhos das trevas, esses não querem saber de Deus, esses não querem ouvir a voz do Espírito, esses querem entristecer o Espírito. Mas, falando sobre isso, eu lhe pergunto, os dias são maus? Na questão do comportamento humano? Na questão moral? Então, aprenda muito bem a discernir e diferenciar os que são filhos das trevas e os que são filhos da luz. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Queremos te entregar a nossa vida. Nós olhamos para um cenário muito caótico hoje, onde infelizmente os filhos das trevas estão se destacando, onde o inimigo está alcançando cada vez mais espaço no coração humano. Por favor, Senhor, nos toma nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.